A paz do Senhor Jesus, boa noite para todos. Meus irmãos, a palavra desta noite, ela encontra-se no Evangelho de Lucas. Interessante que as mensagens nesses dias têm sido mais no Velho Testamento, já notaram? Mas, de vez em quando, o Senhor nos dá uma palavra no Novo também, é o caso de hoje. Hoje, porém, nós vamos mudar a ordem. Geralmente nós lemos o texto bíblico, né, e depois nós falamos a introdução, que é boa parte da mensagem. Hoje a introdução é curta, isso de propósito também, porque temos uma espécie de um teste que nós vamos fazer com vídeo. Está se aproximando o dia do início, né, das gravações no YouTube, por isso nós temos que já correr um pouquinho agora, não tem jeito não. Agora não tem volta, né? Então vamos primeiro ler aqui a introdução, que é uma experiência também, e depois vamos ler o texto bíblico, tá bom? Que fica em Lucas 22, 54, 62. Veja bem, o tema dessa noite, apenas um olhar. Introdução. Nessa madrugada o Senhor está falando com pessoas, né, através dessa palavra, né, que eu digo, que o Espírito Santo de Deus estará visitando os seus corações. Enquanto ouve CDs contendo louvores abençoados, e você também começa a louvar de coração e de alma, e tem se quebrantado na presença do Senhor. Prepare-se, fiquem alertas, pois Deus está para operar uma grande bênção na sua vida. O Senhor me revela que os sonhos irão se concretizar em breve na vida de muitos aqui neste canal. Canal, digo em breve. Promessas de Deus irão se cumprir, a exemplo que está ocorrendo conosco, nas suas vidas, ainda que por vezes, em alguma época da sua vida, você chegou a duvidar. Possivelmente a mesma experiência minha. Mas você tem que crer que Deus é Deus na sua vida. Alguém poderia questionar, por que o missionário ou evangelista Zé Carlos está falando isto? Porque na década de 80, entre 80 e 87, o Senhor, nesse período, quando estava por acontecer, e durante aquele período de visitação do Espírito Santo na minha vida, naqueles memoráveis 5 meses aproximadamente, do qual temos falado, o Espírito Santo me levou a louvar o nome do Senhor várias vezes ao dia. Naquela época, diferente de hoje, havia poucos cantores e grupos que louvavam o nome do Senhor, Deus. Mas me recordo de um grupo que marcou a minha vida por um período muito grande, que é o grupo chamado, talvez até alguém aqui se lembra, né? Alguém mais antigo, Jovens Vencedores. Jovens Vencedores. E eu, na época, possuía um gravador e ouvia através de fita cassete. E há muito tempo, né? E Deus falava profundamente ao meu coração, através dos louvores que eles cantavam. E lágrimas corriam do meu rosto, acontecendo assim um profundo quebrantamento. E ali, um certo dia, eu estava fazendo o meu almoço, e enquanto eu adorava a Deus e me quebrantava diante do Senhor, o Espírito Santo me fazia lembrar de alguns problemas que haviam no meu relacionamento conjugal. E o Senhor colocava um forte desejo de estar diante da minha esposa, que estava no Espírito Santo, e eu estava lá no Acre, um pouquinho distante, né? Estava na casa, na casa aqui da minha família, ali em Guarapari, diante da minha esposa, Deusmar, e confessava, e o desejo era estar diante da minha esposa e confessar a ela os meus pecados, as minhas transgressões, que o Senhor me revelava, enquanto eu louvava o nome dele, através daquele louvor deste grupo. Então o Senhor me trouxe, naquele mesmo instante, esta palavra. Naquele mesmo instante que ele me quebrantava, olha bem como é que eram as mensagens que Deus nos deu, que seria o livro que eu não escrevi por grande falha minha, e que Deus agora, nesses dias, vocês verão, nesses meses aí, Deus vai cumprir mais esse sonho, porque assim ele tem revelado. Aquela mensagem, quando Jesus apenas com um olhar, aí vem o tema da palavra, né? O olhar, ou apenas um olhar para Pedro, e ele chora copiosamente. Veja como é que Deus opera. Operou o quebrantamento em mim através de louvores. E eu queria, naquela hora, estar lá em Guarapari, sendo que eu estava lá no Acre, próxima à cidade de Sena Madureira, ali, ao lado do rio Iaco. Olha no mapa que vocês vão encontrar. E ali naquele, ali bem na solidão,
no lugar distante, o Senhor quebrantava meu coração com louvores. Aconteceu um grande quebrantamento. E o Senhor, naquela hora, assim que era mesmo, essa palavra que Deus fazia no meu coração, é coisa linda. Aí naquela hora o Senhor trouxe ao meu coração essa palavra que nós vamos falar hoje à noite, né? Que Pedro chora amargamente. E acontece o quê? O mesmo quebrantamento que houve no meu coração, também Pedro teve lá na palavra, naquela história. E Pedro, sendo um discípulo de Jesus, e ver ter visto de perto os grandes sinais e maravilhas, ainda assim ele não era convertido, sabiam? E através desse quebrantamento, acredito que ali começa a acontecer o milagre da conversão na vida de Pedro. Coisa maravilhosa, né? É assim que você entende a palavra, através da experiência. Assim que eu comecei a entender, assim que você ouviu muitas mensagens aqui, aí volta a falar aquela palavra de Paulo, né? Do meu evangelho. É através de experiência que vem o entendimento perfeito da palavra. Então vamos ler o texto agora, né? Já que nós falamos nossa introdução. Lucas, né? 22, 54 ao versículo 62. Vamos lá? Então, prendendo, o levaram e puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiu de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Olha bem que coisa, né? E como certa criada, vendo estar sentada ao fogo, pusesse os olhos nele, diz: Este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Começou ali a cumprir a palavra de Jesus, que ele não aceitou antes, né? E um pouco depois, vendo o outro, diz: Tu és também dele. Mas Pedro diz: Homem, não sou. Pela segunda vez. Olha como é que Jesus, quando ele fala, ele cumpre, amados. Não duvide nunca da palavra de Jesus, tá? E passara quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que diz. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Tá vendo como é que a palavra de Jesus sempre se cumpre? E virando o Senhor, olhou, olha aqui a palavra aqui, a revelação. E virando o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante: Me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Tá certo? Então o que acontece com o tema dessa noite que eu falei? Apenas um olhar. Eu creio que nessa noite aqui, tudo que eu falei, amados, não foi de mim, né? O que está acontecendo comigo? Quando eu levanto, quando eu vou dormir, quem que me chama para orar? O Senhor. Lembra que eu falei um dia desde do campo? De 30 minutos, a mão, era como uma mão tocar no meu ombro e levantar para orar, eu recebi da sua palavra. Está acontecendo mesmo aqui. O Senhor me desperta para orar, às vezes 1h30 da madrugada, às vezes 2 horas, às vezes 4 horas, hoje foi 3 horas, ontem foi 2 horas, e ali eu começo a orar e logo vem a palavra. Eu já sei, já a palavra. Oro um pouquinho, vem a palavra, aí escreva a mensagem. Vou orar um pouco, outra mensagem. Vocês acham que isso é normal? Quando eu falo para vocês, amados, que esse canal vai longe, que você vai me ajudar, porque está vendo que aqui eu não estou falando de mim. Hoje eu fiquei tão feliz que eu falei com uma colega ex-evangelista de muitos anos, ela vai ouvir essa palavra, se Deus quiser, lá de Araraquara, São Paulo. Eu nem perguntei se podia colocar o nome dela aqui, por isso que eu não vou colocar. Mas assim que eu perguntar, que ela me autorizar, eu vou colocar. Eu tenho feito isso com os colegas. E ela falava: Zé Carlos, eu lembro sim daquele tempo lá, quando nós estávamos no Peniel, mais ou menos em 80 e alguma coisa, que eu tive no campo de 82 a 87. Tive 5 anos no campo. Foi mais ou menos ali para o final da década de 70, 80, nós diz ela, quando estava terminando o Peniel, 3 anos de estudo bíblico, que ela chegou. E ela disse que tem recebido, hoje tem na igreja presbiteriana, e ela tem recebido a mensagem, Deus tem tocado nela. Por causa dessas coisas, meus amados, porque a palavra não é minha, entendam? É por isso que eu tenho falado que esse canal vai crescer, não é porque eu seja alguma coisa não sou nada. Hoje, conversava com uma colega, eu falar minha colega, eu quero que você coloque assim: eu 50%, você 50%. Você é tão importante quanto eu nesse canal. Tá no meu nome, poderia ser no seu, para mim tanto fazia. Importante, sabe qual é a importante da minha preocupação, irmãos? É que o nome dele seja glorificado. É que se cumpra a promessa dele que ele me fez lá. Eu já contei aquela experiência com vocês. Desde que eu voltar, hoje fiquei feliz que o Senhor me trouxe de novo a experiência lá do campo. Vou falar muita coisa de lá, só o Senhor me tocar. Então essa palavra aqui, da mesma maneira que Deus me deu a palavra lá, que eu devia escrever um livro e não escrevi por falta de atitude minha, agora está aí a oportunidade. A mesma se repete.
É lógico, o tempo é diferente, o local é diferente, não é igualzinho, mas é semelhante ao que Deus visitou lá, a palavra é dele. Então essa palavra aqui é o que Deus vai tocar em muitos corações. Pessoas que estão com problema como eu sou humano igual a você. Eu tinha problema igual a você no meu lar, e Deus me tocou lá, enquanto eu estava louvando, adorando Ele por mim. Hoje você está louvando com louvores que não menos importante naquela época. Eu sei que muitos estão ouvindo. Eu estou ouvindo aqui em casa, tem um CD que eu peguei, que eu mandei para o colega um dia desses, já vai para quase uma semana que eu estou ouvindo louvor. Hoje mesmo era para estar aqui, ó. Eu não sei porque eu não coloquei o louvor aqui, enquanto eu estava copiando a palavra. Então Deus está falando com muita gente, está quebrantando o coração, porque Deus tem uma obra na sua vida. As promessas de você, na vida de você, de muitos desse canal, vai se cumprir. Nós vamos ouvir testemunho aqui no chat, aqui, quando estiver na live, de pessoas que vão falar: olha, aquela palavra naquele dia, tal, Deus tocou no meu coração, e era isso mesmo, eu estou me entregando para fazer a obra de Deus. Porque eu aguardo um grande avivamento antes do Senhor levar a igreja. Creia nisso, irmãos. Nós estamos falando muito sério, estamos falando sobre isso aí. E o que vai levar o avivamento? É a palavra. Começa aqui, ó. Essa mensagem que Deus me deu, eu nunca me esqueci mais. Foi palavra como essa que marcou a minha vida. E agora está voltando tudo à tona. Aquilo que eu tinha colocado no papel lá no livro, que eu não escrevi, Deus me está trazendo de volta. Então, aquilo que Deus ia operar naquela época, vai operar hoje. Porque hoje tem internet, naquela época não tinha. Naquela época, eu escrevi um livro, que através do livro muitos iam ouvir. Aí sim, talvez era dado mais importância ao livro naquela época. Nós, no seminário, limos livros maravilhosos, de irmãos lá da Escócia, país de Gales, né? Lá da Europa, país da Europa, no avivamento, Estados Unidos. E hoje é o quê? Internet, você ouve mensagens lindas aqui, o homem de Deus sendo levantado por Deus para pregar. Então hoje essa mensagem que eu estou falando aqui está tudo anotada. Eu estou com um caderno aqui, ó. Eu estou com um armário cheio de cadernos. Eu falei com um colega, eu já tenho livro para ser escrito. Falta só começar. Está tudo mastigado já. É só uma correçãozinha aqui, outra ali, e botar, organizar, colocar um tema. Eu falei mesmo, hoje, uma experiência que eu gravei aí um dia desse sobre Gálatas 6:9, um dia desse, ontem, não sei. Falei com ela, vai ser um tema de um livro, ou um capítulo do livro, que aquilo vai tocar muitos corações. Você já foi tocado, como essa irmã testificou hoje. E muitos estão sendo tocados, muitos estão quietos, mas eu sei, se pudesse ligar para mim, vai falar isso quando tiver o YouTube vai dar essa oportunidade de vocês interagir conosco. Por isso estou dizendo, o canal vai crescer por quê? Porque a palavra não é minha, é de Deus. Aí, você é até na palavra, tá vendo? Eu estou vivendo isso aqui cada dia. Eu ia falar muito sobre o texto, não vai dar. Mas isso aqui, Pedro chorou. Quando? Quando Jesus falou: Pedro, antes do galo cante 3 vezes, você vai me negar. Você vai me negar antes do galo cante 3 vezes. Na terceira vez o galo cantou e Pedro se arrependeu, chorou. Ali começou a conversão dele, meus irmãos. Ele era apóstolo, aliás, era discípulo de Jesus, ouviu milagres, mas ali, aquele choro, começou Pedro a mudar de vida. E Deus começou a operar na minha vida um milagre lá no campo, mesma situação, idêntica. Eu não podia deixar de falar essa palavra. E Deus me trouxe nessa madrugada e eu falei: essa é a palavra. Amém, meus amados? Então é isso. Deus abençoe a todos, né? Compartilhem essa palavra. Por favor, passe seus contatos, porque as pessoas não estão sabendo que nós vamos, a partir de 26, abrir, está iniciando, o canal está prontinho já. Hoje mandou um punhado de mensagem que eu tenho pregado em áudio, convertido em vídeo, coisa linda, maravilhosa. E a partir do dia 26 é para valer. Vamos ver você se cadastrando, clicando em cima das notificações, dando like, compartilhando nossos vídeos, para que tenha relevância no YouTube, tá bom? A paz do Senhor, Deus abençoe a todos, uma boa noite, até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.